Olá! Hoje nós prosseguiremos com a análise dos espaços disponíveis na plataforma de metaverso Spatial que podem ser utilizados em sala de aula. Eu sou Regis Oliveira, professor, artista visual e pesquisador das tecnologias imersivas. Como eu já havia apresentado nos vídeos anteriores, nós podemos utilizar a ferramenta de pesquisa para localizar os espaços que podem ser úteis em nossas aulas. Eu já havia selecionado alguns espaços antes, então, como eles já foram acessados por mim, eu posso pesquisá-los no meu histórico. Basta ir naquele menu que está situado no canto superior esquerdo e eu vou na opção Recentes. E o espaço é este, um espaço que foi criado para trabalhar com o Egito Antigo. Eu já tive cuidado de percorrer esse espaço anteriormente, explorado, identificar os pontos fortes e os pontos fracos, justamente para pensar de maneira crítica como ele pode ser trabalhado em sala de aula. Agora que já estamos no ambiente, vamos iniciar a exploração. Eu vou maximizar a tela. Como podem observar, esse espaço tenta recriar o Egito Antigo. Aqui temos uma curiosidade, observem que existe um retângulo no canto inferior esquerdo. Essa informação ela pode surgir quando o desenvolvedor do espaço, o criador do espaço, opta por colocar metas ou desafios. Então aqui nós temos já uma meta que é encontrar o templo de Abu Simbel. Clicando aqui, tem uma informação adicional. A entrada é representada por 4 estátuas de 20 metros, cada uma representando Ramsés II. Então é possível também colocarmos alguns desafios ou metas para os usuários. Eu vou logo, para que a gente possa otimizar o nosso tempo, dar uma sugestão de atividade que pode ser realizada a partir deste espaço. Muitos espaços que recriam períodos históricos ou civilizações históricas, o ambiente é desenvolvido, é claro, tendo cuidado de colocar elementos que possam fazer associação àquele período histórico, mas sem que haja uma equipe que desenvolva uma pesquisa aprofundada para recriar de maneira mais fidedigna esses ambientes. Este é um desses casos. Então é interessante nós já estarmos cientes de que este ambiente não é uma recriação histórica fidedigna de como era o Egito Antigo. Tá? Então nós não podemos afirmar, por exemplo, que haviam construções como estas entre uma pirâmide e um templo, e principalmente que um templo estaria situado entre pirâmides, na quantidade como estas foram distribuídas. Então alguns elementos aqui estão distribuídos de maneira quase que aleatória, como o obelisco, que está bem aqui, a pirâmide e um templo, certo? Então uma dica importante é que vocês não utilizem esse ambiente, esse espaço, apenas para que os alunos possam navegar sem que haja uma orientação prévia. Nós podemos trabalhar, por exemplo, com aprendizagem baseada em projetos. Então, qual seria a minha sugestão? Inicialmente, este espaço seria apresentado em sala de aula e os alunos poderiam ser organizados em grupos de 3 a 4 integrantes e cada um dos grupos teria a responsabilidade de explorar esses espaços. É claro que essa exploração não ocorreria de maneira descontextualizada. Seria necessário primeiro trabalhar o conteúdo de Egito Antigo com a turma, e isto pode ocorrer de maneira interdisciplinar, envolvendo, por exemplo, as disciplinas de História e de Arte, tá? Porque são conteúdos trabalhados, abordados pelas duas disciplinas, e outras disciplinas que porventura possam ter interesse. A matemática poderia perfeitamente também ser inserida, uma vez que as edificações egípcias, sobretudo as mortuárias, como as pirâmides, trabalham com figuras geométricas. Então a geometria também poderia estar inserida nesse contexto. Essas interseções entre as disciplinas poderiam ser discutidas entre os professores e professoras. Então o conteúdo seria apresentado para a turma e em seguida os grupos teriam a possibilidade de explorar esse ambiente. É interessante que eles fossem orientados a anotar todos os detalhes da exploração. Então eles poderiam percorrer o ambiente, já observando todo o contexto, toda a ambientação, o processo de recriação do ambiente. E é claro, aqui nós temos um espaço que pode ser explorado de maneira mais imersiva, que é o templo.
Então eles poderiam, ao entrar no templo, explorá-lo e, ao fazer isto, já poderiam anotar quais são os elementos que, de fato, de acordo com os documentos históricos consultados, com os livros pesquisados, que de fato correspondem a uma recriação mais fidedigna do ambiente, mais fiel do ambiente, e o que está errado. Então eles já fariam essa observação quase que arqueológica, tá? Uma arqueologia de um ambiente digital que se propõe a reproduzir um ambiente que já existe, para de fato observarem quais são as relações que estão corretas e quais são os elementos que foram dispostos de maneira equivocada. Os grupos deveriam criar um projeto, um roteiro de mediação em que eles apresentariam espaço, conduziriam os visitantes e, durante essa mediação, eles teriam a responsabilidade de indicar quais são os elementos que de fato estão vinculados à história egípcia, que estão corretos, e quais são os erros que eles identificaram no processo de criação desse ambiente. E não apenas indicando os erros, mas qual seria a relação correta. Com isto, nós encerramos hoje esta proposta de atividade e essa demonstração de como podemos relacionar as metodologias ativas de aprendizagem com uma plataforma de metaverso. Até o próximo vídeo.